Ouça agora a reflexão diária com o Padre Pedro Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, nesta manhã de quarta-feira, dia 18 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, início do período quaresmal, este longo período em preparação para a Páscoa do Senhor. No Evangelho de hoje, que nós ouviremos, de Mateus, nós temos apresentados os preceitos quaresmais. Nosso Senhor começa alertando que seus discípulos não devem praticar a justiça como os fariseus, que ao dar esmola batem o sininho para que todos vejam que estão dando esmola, para que quando jejuam deformam o rosto para que todos vejam, e elogiem porque estão jejuando, e que quando rezam adoram fazer gestos exagerados e adoram rezar em lugares públicos só para serem vistos. Nosso Senhor vai dizer hoje que esses três preceitos, oração, jejum e esmola, devem ser praticados com sobriedade. Não só com sobriedade, quanto possível de forma oculta também. Porque a finalidade dos três preceitos, deste período quaresmal, deve ser um encontro com Deus. Essa é a finalidade, amadurecermos na experiência de Deus, alicerçarmos a nossa espiritualidade e conseguimos reconhecer Deus nos irmãos e nas irmãs. Então é importante levar esses três preceitos durante toda a nossa quaresma. Então, quaresma, por exemplo, é um tempo de quantificar e qualificar a vida de oração. Quaresma é um tempo de maior jejum, onde eu começo a selecionar o que eu vou comer, começo a tomar consciência do que é necessário me alimentar e do que é supérfluo, tomar consciência da minha saciedade para que eu não coma além disso, E também o terceiro preceito, a terceira prática quaresmal, a esmola. É o momento então da quaresma, onde eu devo tomar consciência de que tudo que eu tenho não é só por mérito próprio, mas é por graça divina. E por isso, já que é de Deus, e eu reconheço todos como meus irmãos e irmãs, então eu me sinto impelido, provocado a partilhar o que eu tenho. Então vamos um por um aqui bem rapidamente para você. Primeiro, a esmola. A esmola não é partilhar o que me sobra, o que não me fará falta. Mas a esmola aqui é um gesto de caridade, não é um gesto de assistencialismo, é um gesto de caridade. Deus é caridade, Deus caritas est. É um gesto onde eu me coloco na necessidade do outro. E a necessidade do outro, ela me interpela. Ela me interpela e me faz sentir também, essa necessidade. E por isso, então, eu partilho daquilo que pode até me fazer falta, ou pode até me gerar um sacrifício. Isso seria muito mais nobre, muito mais santo se acontecesse. Mas eu faço isso porque todos somos filhos de Deus. Então todos são meus irmãos. E por isso eu me sinto interpelado por Deus a reconhecê-lo no irmão. Lembra que eu falei agora há pouco que todos os três procedimentos quaresmais têm como intuito o encontro com Deus? Então a esmola é um encontro favorável com Deus na pessoa do irmão. Não praticar a esmola é uma decisão de não querer encontrar com Deus. Então, por isso que é importante essa prática da esmola, traduzido como caridade. Então, você aí que não tem esse hábito, quaresma é o tempo de você se propor a isso, para que depois, quem sabe, dure para a vida toda. Pensa nisso com carinho, A caridade é um encontro com Cristo. Mais do que uma atitude meramente assistencialista, apenas para anestesiar a consciência e daquilo que não me custa nada. Não. A caridade é eu consumir-me de amor pelo outro, a ponto de me sacrificar para que o outro seja atendido em suas necessidades. O segundo preceito quaresmal aí que é apresentado
é a oração, né? A oração tem como finalidade também o encontro com Deus. Lembra, a finalidade da quaresma é encontrar-se com Deus. A oração, então, ela deve ser uma atitude de disciplina do tempo, de prioridade, ou seja, o momento de oração é inegociável, eu não abro mão de ter minha oração diária. Ela tem que ser sóbria, ela tem que ter um elemento de silêncio, porque senão só você fala, só você pede, só você louva, só você agradece, mas no fundo você não quer ouvir o que Deus quer lhe dizer. Então a pauta da oração tem que ser de Deus, Ele é que deve estipular a pauta. Por isso a oração meditativa, né? Ler a palavra de Deus, silenciar, confrontar a palavra com a sua vida, é um caminho muito interessante para a quaresma, porque ao escolher o evangelho do dia, você não pode escolher que evangelho você gosta, né? Porque a liturgia não é estipulada por você. Então por isso aí você já abre mão da pauta da sua oração. Então a oração tem que ter disciplina, tem que ter prioridade, tem que ter silêncio. A oração tem que ter escuta, e aí tem a fala. Na oração você pode pedir, mas peça aquilo que humanamente você não consegue alcançar, porque se você consegue, Deus já te deu inteligência, já te deu a saúde, já te deu a liberdade, o livre-arbítrio. Mas a oração tem que ser algo cotidiano. A oração que vai discernir a minha vida, a oração que vai me fazer tomar as melhores decisões que agradam ao nosso Senhor. Por isso, um católico que não reza diariamente ou reza mal é um católico vazio, com uma espiritualidade profundamente vulnerável, volátil às emoções e propensa a ser abandonada nas primeiras dificuldades. Então, a oração é fundamental. E aqui umas recomendações: visita constante ao Santíssimo Sacramento, leitura orante da Palavra de Deus, silêncio, meditação. Se puder, o Santo Terço diário também, né? Participar de forma mais assídua dos sacramentos da igreja, confessar-se, participar da Eucaristia, né? Então, tá aí algumas dicas de como a gente melhorar a oração. E por fim, o terceiro preceito aí, o jejum. Sim, o jejum não pode ser confundido com uma dieta detox. O jejum não pode ser abrir mão de algo que já não me faz falta, que não me causa sacrifício. O jejum é uma profunda experiência também de encontro com Deus. Como, Padre? Tendo a finalidade sempre Deus. No jejum me esvazio para deixar Deus me preencher. Então no jejum eu tomo discernimento do que é essencial e do que é supérfluo para a minha vida. E naquele momento eu começo a dar espaço no meu coração para que Deus seja de fato o meu alimento, né? Que eu tenho que ficar plenamente saciado, quase que empanturrado, do amor de Deus, né? E não dos alimentos perecíveis, os alimentos que passam, né? Mas é do pão da vida que eu devo saciar definitivamente a minha fome, né? A fome de sentido de vida, a fome de justiça. Então o jejum é essa disciplina que me ajuda a encontrar o essencial, que é o próprio Cristo. Lembrando que no Catecismo da Igreja, o jejum corresponde apenas a uma refeição completa, ou almoço ou janta, e mais 2 pequenas refeições, desde que a soma das duas não ultrapasse a quantidade de uma refeição completa. Esse é o jejum da Igreja. Tem pessoas que fazem jejum a pão e água, a não sei o que lá, pode fazer, né? Do jeito que ajudar a sua espiritualidade, fique à vontade, mas não exige que os outros façam. O jejum da Igreja é bem claro como deve ser praticado, tá bom? No final do jejum, no final da quaresma, aquela quantidade financeira que você economizou de determinado alimento, seria importante que você revertesse esse valor, somasse e revertesse na caridade com os mais pobres, tá bom? Fica aqui um pouco dessa reflexão iniciando essa quaresma. Eu desejo que seja um momento propício para a sua conversão, para a minha conversão. Procure viver com sobriedade este tempo litúrgico, meditando aí a sua vida, a vida de nosso Senhor, para que nós possamos nos preparar bem para a Páscoa. Tenham todos um bom dia, uma abençoada quaresma. Não esqueça de rezar por mim, por favor, e que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.